Nós temos visto pastores muito bem-sucedidos e livros de grande vendagem que ensinam, exaltam, pregam o sucesso do trabalho pastoral, o sucesso do empreendimento religioso, do empreendimento eclesiástico. E eu uso os termos trabalho, empreendimento de propósito, porque este sucesso de que estamos falando não é sucesso no sentido da espiritualidade cristã, no sentido bíblico. É sucesso segundo os padrões seculares, os padrões humanos, muitas vezes chamados mundanos, de sucesso. E por que estes livros e estes pastores fazem tanto sucesso? É porque o sucesso é um sucesso. Todo mundo gosta do sucesso. Todo mundo quer ser um sucesso. É o sucesso da ideia de ser um sucesso. É o sucesso de ter no sucesso um propósito de vida pessoal. O propósito da minha vida é ter sucesso. O sucesso que faz sucesso entre os evangélicos não é o sucesso da obediência por fé, de Romanos 1,5. Não é o sucesso do homem bem-sucedido segundo o Salmo 1, que é como a árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Não é deste sucesso que estamos falando, porque não é este sucesso que faz sucesso. É o sucesso de ser um sucesso segundo padrões seculares. Não é o de assumirmos a nossa vocação cristã, assim como Cristo assumiu a sua própria vocação. Cristo que não assumiu ser uma celebridade midiática, ou poderoso, ou rico. O sucesso, portanto, se tornou alvo de uma espécie de idolatria. Esse sucesso que hoje se idolatra é o sucesso não da instrução no Senhor, mas o sucesso nos empreendimentos, por meio de técnicas empresariais aprendidas nos cursos de ciências organizacionais e de tecnologia de gestão. O sucesso que faz sucesso hoje nas igrejas é segundo os padrões do nosso tempo, segundo o nosso zeitgeist, como dizem os teólogos às vezes, espírito do tempo, em que as relações humanas são mediadas pelo mercado. Houve um tempo, por exemplo, em que as relações humanas, na chamada era medieval, eram mediadas pela igreja. O artista, por exemplo, produzia suas obras de arte para a igreja. As pessoas se encontravam nas festas organizadas pela igreja e assim por diante. Era a igreja que fazia a investidura dos estadistas. A igreja fazia a mediação social. Houve um tempo que essa mediação passou para a nobreza. Os músicos pararam de fazer música para a igreja e passaram a fazer música para a nobreza, para a aristocracia europeia. Os artistas pararam de produzir quadros murais para a igreja e passaram a fazê-lo para a nobreza, para a aristocracia. Em nosso tempo, as relações sociais são mediadas pelo mercado. Os artistas trabalham para o comprador, para o cliente que vai comprar suas obras de arte. A escola trabalha também em troca do dinheiro dos seus clientes, que são as famílias que colocam ali os seus filhos para estudarem. E também a igreja pode
se tornar, adequar-se, tornar-se adepta desta situação social em que as relações intersociais, interpessoais, são mediadas pelo mercado, portanto, pelo capital. Isso, evidentemente, faz com que a igreja sofra um sério risco de se deixar corromper pelo dinheiro. O dinheiro é uma grande força corruptora. Corrompe a arte, corrompe a educação, corrompe o esporte, corrompe a ciência e pode também corromper a religião, as instituições religiosas. Essa ideia contemporânea de sucesso, tão clamorosa nos livros de autoajuda, está implícita nestas estratégias que são aplicadas ao crescimento de igreja, das quais se pode inferir uma alta consideração pela fama, pelo prestígio, pelo tamanho e o crescimento numérico, pelo crescimento da conta bancária, pelo enriquecimento, pelo poder. Então há muitas igrejas, muitos pastores, muitos autores de livros que escondem esse desejo mundano de sucesso por trás de uma linguagem aparentemente piedosa. O que nós precisamos é ter a coragem de realizar uma análise crítica e uma autocrítica que nos permita verificar se esse é o caminho ideal para a nossa piedade pessoal e para o nosso ministério eclesiástico e pastoral. Trata-se da teologia da prosperidade, sim, só que aplicada às instituições, aplicada às igrejas. A teologia da prosperidade diz que se você prosperar economicamente, você está sendo abençoado por Deus. E que se você está nos caminhos de Deus, você prosperará economicamente. Eu posso aplicar isto às pessoas, mas posso aplicá-la também às instituições. E dizer que as instituições que estão próximas de Deus são aquelas que prosperam economicamente e numericamente. Esta relação de causa e efeito, que não é bíblica, é na verdade algo a se adotar e seguir. É o crescimento numérico e financeiro do ministério que evidencia a bênção divina. Isto acaba por despertar, como um subproduto inconsciente na mente das pessoas, tudo aquilo que há de pior, principalmente nos pastores. A vaidade, a cobiça, o amor ao prestígio diante dos homens, o amor ao dinheiro, o amor ao poder. Uma igreja cristã não é uma instituição qualquer que visa o crescimento, que visa a maximização dos lucros. Uma empresa secular também não deveria visar primariamente a maximização dos lucros. Do ponto de vista cristão, qualquer empresa, inclusive uma empresa que produz biscoitos, qualquer instituição, qualquer empreendimento, deveria, principalmente do ponto de vista do protestantismo histórico, ter sentido de vocação social. Em primeiro lugar está o serviço que essa empresa serve à comunidade onde ela está inserida. E, em segundo lugar, o lucro. Mas isto não é verdade nas empresas em geral e também não é verdade, infelizmente, muitas vezes, nas igrejas. Uma empresa secular deveria ter, como eu disse, primariamente, do ponto de vista do protestantismo histórico, vocação social. Mas ela busca, uma empresa secular, antes de mais nada, a sua perpetuação como finalidade. Em outras palavras, ela se torna um fim em si mesma, como um monstro que não tem mais cabeça, uma mula sem cabeça, que existe para comer, comer, comer e crescer, e crescer, e crescer, sem ter uma finalidade que não seja ela mesma, o seu próprio crescimento, a sua própria perpetuação. Quando uma igreja fica assim, ela está seguindo esse padrão, o padrão do empreendimento secular. Ela também só se preocupa com crescer, crescer, aumentar de tamanho, aumentar de poderio econômico, mas este crescimento não tem senso de vocação. A igreja se torna um fim em si mesma. Ela esquece a que veio, qual é o seu propósito final, qual é a sua finalidade. A finalidade da igreja passa a ser o seu próprio crescimento e a sua própria perpetuação, e não mais a comunicação, a proclamação do Evangelho de Cristo, não mais trazer a mensagem do reino de Deus para a sociedade. Ser sal e luz
e o fermento que leveda a massa. As igrejas então abandonaram, muitas delas, infelizmente, os princípios éticos reformados do trabalho, o sentido de vocação, a austeridade com relação ao dinheiro. Em vez disso, optou-se pela ostentação. E, acima de tudo, a honestidade. Porque aqui estão os 3 princípios da ética do trabalho e do dinheiro protestante histórica: honestidade, austeridade e vocação. Trocaram-se esses valores pelos valores da sociedade de mercado e pelas estratégias de crescimento das empresas seculares, que funcionam quando bem aplicadas. Infelizmente, as igrejas não sabem aplicá-las bem, por isso que o pessoal acaba não conseguindo seguir o exemplo de alguns bem-sucedidos norte-americanos. A gente acaba comprando os livros, mas não consegue reproduzir. Uma igreja não pode ter o seu próprio crescimento como finalidade, pois existe para outro propósito, que é proclamar o Evangelho da graça salvadora por testemunho de palavras e de obras de amor, e dessa forma praticar a verdadeira e genuína adoração. Sabemos que as igrejas são passíveis de corrupção. O protestantismo nasce por causa disso. As igrejas são passíveis de degenerescência. A história traz amplas evidências disso. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos de avaliar se a igreja do nosso tempo, a igreja da qual nós somos membros, não está também se degenerando, ou se está se corrompendo. Muitas vezes na história as igrejas deixaram de estar comprometidas com a sua finalidade e passaram a se preocupar com o seu próprio poder institucional, com o seu crescimento, com a sua perpetuação, com a sua influência e o seu poder político na sociedade. As igrejas então se vendem ao espírito do tempo. Cada época tem o seu próprio espírito do tempo, o seu próprio zeitgeist. O zeitgeist de hoje é o de uma sociedade de consumo. E então, nas igrejas que adotam o zeitgeist de hoje, o pastor passa a ser o balconista, o frequentador é o cliente que compra os produtos espirituais que são oferecidas naquela loja. E as igrejas passam a viver em função do seu sucesso. Fazem planejamentos estratégicos a médio e longo prazo, escolhem fatias do mercado que pretendem atingir, adotam slogans e passam a utilizar o discurso persuasório típico da publicidade e que almeja a manipulação das pessoas, a instrumentalização do semelhante para tirar-lhe o dinheiro, o tempo, para torná-lo útil àquele que faz a persuasão. Para o cristão, é uma vergonha objetificar o semelhante, instrumentalizar o próximo. Os membros das igrejas que Deus tanto ama, segundo a Bíblia, não podem ser instrumentalizados pelas instituições eclesiásticas para os seus próprios fins, porque esta é uma inversão perversa. O homem não existe para a igreja, é a igreja que existe para os homens, para a humanidade. As igrejas estão aí para servir os homens que Deus ama, e não os homens para servir a igreja. É uma perversão análoga àquela que Jesus combateu, ao afirmar que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Deixar de priorizar pessoas sobre as coisas e as instituições é o colapso da vocação cristã.